Olá, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Aqui nós falamos de saúde emocional, bem-estar e comportamento. E nesse vídeo você vai ver um trecho da minha participação no Lutz Podcast. Se você gostar, considere se inscrever no canal e o link para a entrevista completa está na descrição. Eu tenho tem um vídeo no YouTube que me toca muito. É um vídeo com uma compilação de vídeos de pessoas, os últimos vídeos de pessoas que aparentemente, né, pelo vídeo, que estão bem, estão felizes, estão dando risada, dando gargalhada, brincando com o filho, com a esposa, enfim, né, aparentemente tá tudo ok. Mas aí que aqueles eram os últimos vídeos dessas pessoas. Isso é bastante triste. Você sabe que eu não consigo ver vídeo assim. Eu não consigo. Nem de foto, tem muita compilação de foto, última foto das pessoas, né? Eu não consigo. Como é que você enxerga isso, cara? Assim, porque a pessoa que tá passando por isso, ela, ali naquele momento onde talvez, aparentemente no vídeo, ela tava bem. Ela poderia estar ali bem mesmo, igual teve o caso do Champignon lá, do Charlie Brown. Eu lembro desse caso específico, que a esposa disse que ele tava voltando pra casa de carro cantando, feliz e tal. Como que você vê isso? Olha, tem alguns ângulos pelo qual a gente pode olhar isso, né? Primeiro, muitas pessoas que estão em sofrimento extremo, elas estão gastando a energia que elas não têm para aparentar normalidade. Esse é um dos pontos de vista sobre isso. Então, muito cuidado com isso, né? Por isso que os vínculos importantes são aqueles que a gente tem cumplicidade, que a pessoa pode se abrir. E muitas vezes segurança, a pessoa... né? Você tinha falado. Tem segurança para se abrir. Então, esse é um dos pontos de vista. Outro ponto de vista é o seguinte, esse é um fenômeno muito complexo, que age por trajetórias muitas vezes tortuosas. É certo que existem alguns fatores que a gente pode, olha, esses fatores são muito importantes, então a gente tem que se atentar a eles. Mas nunca, Luiz, todas as variáveis estão no nosso controle. Isso aí é muito importante, por quê? Porque tem gente que fala algumas coisas enganosas. Olha, preste atenção, essas pessoas sempre dão um sinal. Não, às vezes não há sinal. Ou às vezes há sinais inespecíficos, né? Eu, abordando esse tema em palestras, eu sou muito convidado para dar palestras sobre esse tema. E uma vez eu dei uma palestra e na sequência... duas pessoas deram palestra, né? O senhor Ivo Oliveira e a senhora Terezinha Máximo, que eram dois pai e uma mãe, né, enlutados. E depois de ver o relato deles, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia falar desse tema sem lembrar dessas pessoas, né? Porque a gente se esforça tanto para promover a prevenção que a gente esquece das pessoas que já passaram por isso. E aí existe o que se chama de pós-venção também, que é muito pouco comentado, né? E eu acabei ficando tendo um apreço enorme por eles, particularmente pelo senhor Ivo. Eu fiquei amigo deles. Aliás, tem no meu canal, tem uma live que eu fiz com ele, falando sobre isso. E na palestra dele, ele falava o seguinte, olha, a minha filha tinha tratamento com psiquiatra, tinha tratamento com psicólogo, ela não deu sinal nenhum que ela ia fazer algo, e mesmo assim aconteceu. Ou seja, muitas vezes as variáveis estão fora do nosso controle. E é um dos motivos pelos quais esse tema ele aterroriza muitas pessoas. Porque a gente quer ter controle de tudo, a gente tem essa necessidade. E nesse tema a gente não vai ter controle de tudo. A gente tenta lidar com as variáveis que a gente tem. Então, nada substitui uma conversa franca, ouvir, a cumplicidade. A gente precisa ir um pouco além da superficialidade para muitas vezes as pessoas se abrirem e demonstrarem esse risco que as pessoas estão correndo, esse sofrimento. E aí fica um alerta sobretudo para os homens. Principalmente os homens têm mais dificuldade em se abrir e buscar ajuda, viu? Tristemente, homens eles são mais vítimas que as mulheres têm mais tentativas e uma população bastante negligenciada. Normalmente a letalidade dos meios é muito grande, são os idosos, Luiz. Sobretudo depois que eles passaram nos últimos anos, isolados, muitos da família. A gente viveu esse dilema, não sei se na sua família teve isso, mas a minha mãe, por exemplo, ela é deficiente visual, auditiva, não saía de casa para nada. E a única, vamos dizer, quase a única convivência que ela tinha social era receber os filhos todo domingo. Aí de repente veio, né, essa situação que a gente passou e a gente não ia mais visitá-la. Ela sofreu mentalmente duramente, eu estou tratando ela agora.
Caramba. Então os idosos sofreram demais e os idosos são uma população cuja letalidade dos meios é muito grande. Então merece uma atenção, sim. Caramba. Pelos dados lá que eu tinha visto, ocorre mais em jovens, né? Em adultos jovens, o masculino no Brasil está aumentando muito. De 15 a 30 anos, né? Uma coisa assim. Então é uma causa importante, inclusive, de mortalidade do ponto de vista estatístico. Por isso que a gente tem que trabalhar para a prevenção, né? Então, é muito curioso. A gente pega pontos isolados de países isolados com culturas diferentes, tem algumas particularidades que são até difíceis de entender. Faz sentido. Como essa que você falou. É um assunto muito intrigante. Nunca as variáveis elas são totalmente compreendidas, né? Países, às vezes, com uma qualidade de vida muito grande, vai ver, tem um índice igualmente grande. É meio incompreensível. E, às vezes, um país que passa enormes dificuldades... vou te falar uma curiosidade, né? Você me fala a tua impressão. País que está em guerra, taxa aumenta ou diminui, em geral? Diminui? Diminui. Por incrível que pareça. Caramba, cara. É porque eu falei, você falou, é pegadinha, então deve diminuir, né? Não, eu vou te falar a linha de raciocínio que eu fui. Talvez... É que eu pensei no lado do homem, né? Talvez o cara veja algum propósito ali, algum motivo a continuar, sabe? O senso de unidade nacional muitas vezes é fomentado na guerra e o senso de propósito, de proteger a família, de vencer o inimigo, etc. E não há nada mais importante pra gente que o senso de propósito, né? O Viktor Frankl falava muito isso, né? Para sobreviver aos horrores. Viktor Frankl, você já ouviu falar dele? É muito interessante. Algo que me intriga muito, a gente falou um pouquinho disso no outro episódio, é de que uma pessoa que se sente desesperançosa, assim, sem propósito, sabe? O que veio antes? Se é o desbalanço químico ali do cérebro ou se é a falta de propósito que faz ela ter o desbalanço? Entende o que eu quero dizer? Entendi perfeitamente, entendi. Que é o famoso tema da causa da depressão, né? E aí a verdade é que é multifatorial. E a gente não tem a resposta para isso, né, e talvez em um caso particular ou outro a gente possa ter, mas de maneira geral a gente não tem, né? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, deixa aquele like que é muito importante pra gente. E também se inscreve no canal, é muito fácil. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e depois clica no sino para você receber as notificações e não perder nenhuma novidade. Por enquanto deixo esses vídeos aqui pra você. Se quiser ver a entrevista completa, eu lembro, link na descrição. Novamente, muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.